E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar esse carinha aqui, que é um dos processadores de entrada da nova geração da Intel, o Core i3 12100F. Esse processador promete ser uma excelente opção para quem está montando um computador de baixo custo para jogar. Então já deixa aí o seu like e vem comigo. Na semana passada eu publiquei aqui no canal o teste do Core i5 12400F, processador de 6 núcleos que mostrou ter um bom desempenho, principalmente em jogos. Naquele vídeo eu expliquei que, embora a maior novidade desses processadores Alder Lake seja a arquitetura híbrida, que usa dois tipos diferentes de núcleos de processamento, os núcleos Performance e os núcleos Efficient, o 12400F utilizava uma arquitetura mais tradicional, apenas com núcleos P e sem nenhum núcleo E. O Core i3 12100F segue na mesma linha, trazendo 4 núcleos P e nenhum núcleo E. Assim, ele tem 8 threads e, portanto, tem especificações semelhantes aos Core i3 das gerações anteriores recentes. Da mesma forma que os demais processadores dessa geração, ele utiliza o socket LGA 1700 e é compatível com placas-mãe com chipsets da série 600, como o Z690, o B660 e o H610. O 12100F tem um clock base de 3,3 GHz, clock turbo máximo de 4,3 GHz e TDP de 58 watts. O modelo que eu testei é o Core i3 12100F, e esse F no final significa que ele não tem vídeo integrado. Inclusive aqui na caixa está escrito Discrete Graphics Required, ou seja, é necessário você instalar uma placa de vídeo para poder trabalhar com esse processador. Existe também o modelo Core i3 12100, que é exatamente igual a ele, exceto por trazer vídeo integrado. Então as conclusões para esse teste também valem para o outro modelo. Outra informação importante é que esse processador, assim como os demais dessa geração, suporta PCI Express 5.0 e memórias DDR4 e DDR5, mas o tipo de memória que você vai poder instalar depende da placa-mãe utilizada. Como esse processador é de baixo custo, não faz sentido utilizar uma placa-mãe topo de linha, por exemplo, que utilize o chipset Z690. Sendo um modelo de entrada, faz mais sentido utilizar uma placa-mãe H610, ou no máximo uma B660 daqueles modelos mais baratos. Exceção, claro, se você pretende fazer um upgrade de processador no futuro. Por enquanto, as placas-mãe de baixo custo utilizam memórias DDR4, já que as DDR5 estão muito caras e não faz sentido utilizar elas num computador de baixo custo. Provavelmente, em algum momento, as DDR5 vão se tornar mais acessíveis, e aí vão começar a aparecer placas-mãe de baixo custo que utilizem esse padrão de memória. Bom, para ter uma ideia do desempenho desse processador, eu rodei vários jogos e programas nele, e comparei com um processador concorrente da AMD com uma configuração e preços semelhantes, o Ryzen 3 3300X. Esse Ryzen 3 é considerado um excelente processador dentro desse segmento de entrada, e talvez justamente por isso, sempre foi bem difícil encontrar ele no mercado. Infelizmente, a AMD não lançou nenhum novo processador nesse segmento, tanto que não existe nenhum Ryzen 3 da série 5000. Então a gente pode considerar que o 3300X é um concorrente direto do 12100F. O ideal era eu ter testado algum processador dessa mesma faixa da geração anterior da Intel, mas ela também não lançou nenhum Core i3 na geração anterior. O antecessor direto é o Core i3 10100, que é de duas gerações anteriores e que infelizmente eu não tenho aqui à disposição. Mas só por curiosidade, eu incluí nos gráficos de desempenho os processadores Ryzen 5 e Core i5 que eu utilizei no teste da semana passada. Então vamos dar uma olhadinha no Core i3 12100F. Nessa tabela você confere as principais características desses processadores em comparação. O Core i3 12100F tem 4 núcleos Performance, 8 threads, clock base de 3,3 GHz e clock máximo de 4,4 GHz, potência base de 58 watts, potência turbo de 89 watts, 12 MB de cache L3 e suporta memórias DDR4 até 3200 MHz ou DDR5 até 4800 MHz. O seu preço sugerido nos Estados Unidos é de $104, embora alguns sites o listem a $120. No Brasil ele pode ser encontrado por R$ 820 no lançamento. Essa é a caixa do Core i3 12100F,
bem semelhante ao dos modelos anteriores. Na caixa vem o processador, o cooler, um manual e um adesivo para o gabinete. Esse cooler é o mesmo modelo que vem no Core i5 12400F e é diferente dos anteriores, até porque a furação do soquete LGA 1700 é diferente da dos soquetes mais antigos. A base é de cobre, o que contribui para o desempenho térmico do cooler. Aqui a gente pode ver o processador, que tem esse formato retangular igual aos demais nessa geração. Pelo lado de baixo vemos os pinos de contato com o soquete. A configuração que eu utilizei nos testes foi essa. A configuração de hardware e de software foi a mesma em todos os testes, exceto pela placa-mãe que precisa ser compatível com o processador. Eu utilizei no Core i3 12400F memórias DDR4. Assim, todos os processadores foram testados com as mesmas memórias, rodando no mesmo clock de 3200 MHz. Utilizei uma placa de vídeo Radeon RX 6800, que é um dos modelos mais potentes do mercado, para evitar gargalo de placa de vídeo. Rodei todos os testes com a configuração padrão, ou seja, sem nenhum overclock nem nenhum ajuste manual nas configurações dos processadores. A única configuração que eu fiz no setup foi colocar as memórias para trabalhar na velocidade certa. Então vamos aos testes em programas. No teste Time Spy do 3D Mark, o Core i3 12100F foi 10% mais rápido do que o Ryzen 3 3300X. No teste Fire Strike do 3D Mark, ele foi 11% mais rápido do que o concorrente. E no teste CPU Profile, também do 3D Mark, com todas as threads, o Core i3 12100F foi 26% mais rápido do que o concorrente. No teste com um único núcleo do CPU-Z, o Core i3 12100F ficou no mesmo nível dos processadores mais caros, sendo 31% mais rápido do que o Ryzen 3. E no teste do CPU-Z com todas as threads, o Core i3 foi 18% mais rápido do que o Ryzen 3. No teste com apenas um núcleo do Cinebench R23, o desempenho do 12100F foi impressionante, só perdendo para o Core i5 12400F. Já no teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, o 12100F foi 30% mais rápido do que o 3300X. No Blender, renderizando a imagem do teste Gooseberry, ele foi 14% mais rápido do que o concorrente direto. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD utilizando o codec DivX, o Core i3 foi 13% mais rápido do que o Ryzen 3. No V-Ray Benchmark, ele também venceu o concorrente, dessa vez por 22%. E no WinRAR, compactando uma pasta com 9,5 GB de arquivos, o 12100F também bateu o Ryzen 3. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos que foram utilizados e qual a configuração gráfica utilizada em cada um deles. Eu medi a média de FPS e o 1% mínimo com o MSI Afterburner. No Call of Duty Warzone, o desempenho do Core i3 12100F foi 8% superior ao do Ryzen 3 3300X. Note que nesse jogo os processadores com 6 núcleos obtiveram uma clara vantagem. No Control, o Core i3 12100F foi simplesmente o mais rápido de todos. No CSGO, o 12100F foi mais rápido do que o Ryzen 3 e até do que o Core i5 11600K. No Death Stranding, o Core i3 foi 17% mais rápido do que o Ryzen 3. No F1 2018, o 12100F foi 28% mais rápido do que o 3300X e também bateu o 11600K. No GTA V, o Core i3 foi 10% mais rápido do que o Ryzen 3, ficando bem próximo dos modelos mais caros. No Rainbow Six Siege, ele venceu o Ryzen 3 e foi até mais rápido do que o Core i5 11600K. No Red Dead Redemption 2, o 12100F foi o segundo mais rápido de todos. Já no Shadow of the Tomb Raider, o Core i3 12100F foi 26% mais rápido do que o 3300X. Eu calculei a média de desempenho nesses 9 jogos para cada um dos processadores. Nessa média, além de ser 17% mais rápido do que o Ryzen 3 3300X, o Core i3 12100F empatou com o Core i5 11600K, além de ficar bem próximo do Core i5 12400F. Aqui convém lembrar que num computador típico, a placa de vídeo vai ter uma utilização mais elevada, o que vai fazer com que a diferença de desempenho entre os processadores diminua bastante. Dividindo a média de desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem o desempenho médio por dólar, que é uma excelente medida da relação custo-benefício de cada modelo. Nessa média, o Core i3 12100F se destaca bastante, oferecendo um desempenho por custo excepcional. Agora vamos falar um pouquinho dos clocks e temperatura. Nos testes de longa duração, como o Blender, o clock do processador ficou cravado em 4,1 GHz o tempo todo. Lembrando, ele só vai atingir o clock
overclock máximo de 4,3 GHz quando apenas um núcleo está sendo utilizado. O consumo do processador ficou em cerca de 55 watts durante todo o teste, isso segundo o HW Monitor. A temperatura máxima atingida pelo processador nos testes foi de 75 graus Celsius, com uma temperatura ambiente medida de 23 graus Celsius. Essa temperatura foi o pico atingido na condição mais extrema possível. É claro que na maior parte dos testes a temperatura ficou bem abaixo disso. Ou seja, o cooler que vem com esse processador conseguiu segurar bem a temperatura, o que não é nenhuma surpresa por se tratar de um processador de consumo relativamente baixo. Quanto ao overclock, não foi possível fazer, porque esse processador não é desbloqueado. Então, mesmo com uma Z690, eu não consegui aumentar sua frequência de funcionamento. Então, o que dá para concluir sobre o Core i3 12100F? Se você assistiu o meu teste do Core i5 12400F, viu como ele se saiu bem em todos os testes e como ele tem uma relação custo-benefício excelente. Então, o Core i3 12100F é praticamente o mesmo processador, só que com apenas 4 núcleos e com o clock ligeiramente mais alto. Com isso, ficou claro que o chamado desempenho single core, ou seja, o desempenho quando apenas um núcleo está sendo exigido, é simplesmente fantástico nesse modelo do Core i3. Isso traz dois resultados, ambos comprovados nos testes de desempenho. O primeiro resultado é que o desempenho em tarefas que utilizem muitas threads não é lá muito bom, afinal de contas é um processador de apenas 4 núcleos. Então, se você pretende trabalhar com renderização 3D, edição de vídeo, streaming ou algo do gênero, esqueça o Core i3 12100F e procure um processador de 6 núcleos ou mais. O segundo resultado, por outro lado, é que o 12100F tem um excelente desempenho em jogos. Isso acontece porque a maioria deles não utiliza uma quantidade grande de threads. Com isso, em muitos jogos, o Core i3 12100F tem um desempenho similar ao de um Core i5 ou de um Ryzen 5 mais recentes. Na comparação com seu concorrente direto, o Ryzen 3 3300X, o 12100F foi o mais rápido sempre. Eu não cheguei a comparar diretamente com o modelo anterior, o 10100, mas se a gente lembrar que o Ryzen 3 3300X era consideravelmente mais rápido do que ele em jogos, dá pra gente inferir que o Core i3 12100 é bem mais rápido do que o 10100. Mas tem uma coisa que tem que ser levada em conta, a escolha da placa-mãe. Se você utilizar uma placa-mãe mais cara, como uma Z690, essa boa relação custo-benefício vai por água abaixo. O Core i3 12100F só vai valer a pena se você conseguir comprar uma placa-mãe de baixo custo, de preferência baseada no chipset H610 e memórias DDR4. Em relação à temperatura e consumo, o 12100F é bem tranquilo. Como o consumo desse processador é relativamente baixo, na casa dos 55 watts, o cooler que vem com ele dá conta tranquilamente. Então, esse processador é bom mesmo, vale a pena? A gente também precisa levar em conta que os futuros jogos provavelmente vão tirar proveito de uma quantidade maior de threads. Então, se a sua ideia é montar um computador para jogos que tem uma vida útil longa, rodando jogos pesados lançados nos próximos anos, vale a pena investir num processador com mais núcleos. E se você estiver montando um computador para trabalho pesado ou pretende streamar suas partidas, também vale a pena investir um pouquinho mais e pegar um processador superior. Mas se o seu objetivo é pegar um computador para trabalhos leves ou apenas para jogar, o Core i3 12100F é super recomendado, já que ele traz um desempenho excepcional para sua faixa de preço. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!